Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhora ministra Carmen Lúcia, relatora, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Soares, senhoras e senhores que nos acompanham nesse crucial julgamento, em especial os militantes do Movimento Pro Vida. A Associação Nacional Pro Vida e Pro Família, representada por mim, Paulo Fernando Melo da Costa, juntamente com meu colega doutor Marco Carvalho. Estamos vivendo uma situação dramática em todo o mundo, a pandemia pelo Covid-19. Todos evitam esforços para a preservação de vidas. E estamos aqui nessa corte discutindo se uma criança acometida pelo Zika vírus tem ou não o direito a permanecer viva. Ora, se as pessoas infectadas com Covid-19 de todas as idades têm a proteção estatal com médicos, enfermeiros, medicamentos, UTIs, respiradores, novos experimentos farmacêuticos, científicos, alguns com plano de saúde, para salvar a sua vida, enquanto a criança acometida pelo Zika vírus é condenada sumariamente à morte. Estamos discutindo a dignidade da pessoa humana, se uma criança com Zika vírus tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa. A Constituição também assevera a proteção à infância e à maternidade no artigo 6º. Será que isso vale apenas para a mãe e a criança com coronavírus? Mas não vale para a criança com Zika vírus? Em boa hora, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, editou a medida provisória 984, convertida na Lei 13.985, de 2020, deste ano, que destina uma pensão às crianças com Zika vírus. Esta lei assegura uma pensão especial, mensal, vitalícia, intransferível, no valor de um salário mínimo. O parlamento está preocupado com esse assunto. Tramita o projeto de lei 1787/2019 do deputado Diego Garcia e João Campos e outros, que amplia o direito às mães, pais e crianças vítimas da microcefalia e sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, demonstrando de uma maneira inequívoca que não precisamos do ativismo judicial do Supremo, que já o fez no passado quando aprovou abortos anencéfalos. A Constituição também assegura a proteção às pessoas com deficiência, que é o objeto desta ADI 5581, ou seja, uma brecha para permitir de maneira eugênica a aprovação do aborto simplesmente porque a criança é cometida de uma doença. E pode ser uma janela, uma porta escancarada para aprovar a aprovação do aborto em outros casos. A CNBB pronunciou-se de maneira inequívoca a defesa da vida, da dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, condenando todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. O doutor Rafael Câmara Medeiros, doutor, mestre em saúde pública, que foi um dos expositores da PDF 442 aqui no Supremo, disse, num estudo em que os conhecimentos sobre o Zika em 2016 eram incipientes. Em 4 anos, muita coisa mudou. Razão pela qual o pedido na ANADEP agora não faz sentido. Por quê? Porque os estudos recentes mostram que as taxas de acometimento de crianças com Zika vírus variam de 5% a 14%. E muita coisa mudou de 2016 para cá. Os resultados dos exames são completamente descartáveis pela baixa sensibilidade e especificidade por ter uma reação cruzada com outros vírus, como o da dengue, e até mesmo com quem se vacinou para a febre amarela. O mais assustador é que esses exames funcionam pior em situação de epidemia. Quando ocorre um resultado positivo, o pré-natal é feito com mais cuidado e preferencialmente em um local que atenda alto risco e o parto encaminhado para a maternidade com condições para receber um bebê com problemas. A grande maioria nasce sem sequelas, diferente dos casos do aborto, em que o procedimento é feito sempre de uma maneira mais fácil. Recentemente, um estudo brasileiro mostrou que a simples vacinação para a febre amarela pode proteger para a infecção por Zika, trazendo uma perspectiva de solução desse problema. Muitas das crianças infectadas vêm mostrando bom desenvolvimento, surpreendendo os especialistas. Crianças, em sua maioria pobres, que foram abandonadas pelo poder público. O ínclito e saudoso médico Dr. Enéas Carneiro, na tribuna da Câmara, assinalou que não havia nenhum motivo científico para a liberação do aborto, em nenhum caso. E neste caso em particular, na ADI 5581, também não há motivos científicos. Muito pelo contrário, seria uma aberração científica se liberar o aborto nesses casos,
baseadas em premissas mostradas como totalmente infundados após 4 anos de pesquisa desde a epidemia da Zika em 2015. Portanto, a situação do Zika em 2016 é completamente diferente da atual. Até poderíamos falar da perda do objeto dessa ação, já que em 2016 não tínhamos ainda legislação específica em vigor. Lembrando que todas as vezes que se abrem brechas para a prática do aborto ou a sua legalização, o número de abortos aumenta e não diminui. Ontem o aborto por anencefalia, hoje o Zika vírus, amanhã o aborto livre até 12 semanas, como quer o PSOL. E daqui a pouco os novos heróis quererão o aborto livre até 9 meses de gestação. Um caso famoso nos Estados Unidos para elucidar, né, da Carrie Porte, que era uma jovem doente no estado da Virgínia, foi discutido na corte se ela deveria ou não ser esterilizada para evitar que tivesse filhos. E aí a Suprema Corte, nessa questão da eugenia, decidiu por 8 votos a 1 que era constitucional e que seria uma irresponsabilidade deixá-la ter filhos. Esta decisão dos Estados Unidos de eugenia foi o passaporte para a futura escolha do nazismo depois. Por essas razões, a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família pugna pela rejeição do pedido para que seja autorizado o aborto nos casos das crianças contaminadas com Zika vírus, sob pena de lançar uma maldição à terra de Santa Cruz, que hoje o Supremo autoriza a matança das crianças com Zika. No futuro, condenaremos os idosos doentes à eutanásia forçada. E aí, ministros, nesse caso, não saberemos se teremos advogados pró-vida para defender os senhores quando já estiverem aposentados, surumbáticos, doentes. A sua toga surrada de nada adiantará mais. Pelo bem do Brasil, muito obrigado.